Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Que Deus possa estar abençoando a sua vida, esse dia qual Deus preparou para nós, né? Temos muito a agradecer a Deus porque você hoje acordou, você está bem, está com saúde ao lado daqueles que você ama. Então eu creio que isso é um motivo muito grande de você agradecer a Deus enquanto milhões de pessoas no mundo não têm isso, né? Mas eu gostaria, antes de mais nada, ler com você a Bíblia no livro de 2 Crônicas, muito conhecida essa passagem, né? 2 Crônicas 7, versículo 14 e o 15, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Amém? Deus, ele sempre está disposto a ouvir, né, a nossa oração. Sabemos que oração é falar com Deus. É quando você, de uma forma sincera, não de uma forma repetitiva. E quando eu digo repetitivo, porque nós temos essa mania, né? Às vezes de fazer algo muito repetitivo. Mas quando você faz isso mediante um sentimento verdadeiro, Deus ele está disposto a nos ouvir. E mais do que nunca, o que me traz nesse dia para poder estar falando com você, e não poderia ser diferente, estamos vivendo hoje no Brasil talvez um momento que nós nunca vivemos. A forma de uma situação que pode trazer um transtorno, um problema grave sobre a nossa nação. Eu não vou discutir aqui, o intuito não é falar sobre quem está ou quem não está com a razão. Mas eu quero falar dentro do campo espiritual acima de tudo, porque se tem alguém acima de tudo que ganha com isso é o diabo. Por que o diabo? Porque o objetivo do diabo sempre é colocar o ódio, o rancor, a miséria, a destruição, a morte. Isso são características do rastro por onde o Satanás ele passa. E isso ele tem feito em várias partes do mundo. E nós sabemos que a palavra de Deus diz que a igreja ela é vencedora. E por que ela é vencedora? Que a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então, se ela não prevalece, e o diabo sabe que essa resistência ela tem o poder de Deus sobre ela, então o que está acontecendo em muitos países também, agora, é uma perseguição aos cristãos. Já existia em alguns países mais fechados, da janela 10 para 40, mas existia também em outros países, mas parece que está se espalhando isso mundo afora. E esse ódio faz com que as pessoas também, elas não recebam a palavra de Deus, que elas venham endurecer o coração. E isso também não está sendo diferente sobre a nação brasileira. Apesar de ser considerada uma nação evangélica ou cristã, né, onde você tem hoje uma grande parte dos cristãos do mundo hoje estão no Brasil. Mas verdade seja dita que temos nos distanciado da fé verdadeira que Deus ele deseja para nós, a fé que traz a transformação, que traz a mudança de vidas, que traz a mudança de um bairro, que traz a mudança de uma cidade, de uma nação. É isso que Deus ele deseja em nós. E não é muito fácil isso, porque quando nós falamos do coletivo, cada um quer colocar o seu sentimento, cada um quer colocar o seu posicionamento, cada um quer colocar o seu sentimento pessoal, e a coisa não flui. Ela só flui quando nós somos guiados em um mesmo propósito, ou seja, num mesmo objetivo, pelo mesmo Espírito. E qual Espírito? O Espírito de Deus. Porque nós sabemos que a Bíblia diz que nós temos o Espírito de Deus e temos o Espírito do Anticristo. Ou seja, nós temos Deus e nós temos o diabo, ou seja, e são opositores. E o diabo ele está
agindo há milhares de anos no mundo. Foi assim com Jesus, quando ele mostrou, ao levar Jesus ao cenáculo, lá em cima, lá no topo do templo, e mostrou para ele a glória do mundo, ou seja, as nações daquela época, o poderio bélico que existia naquela época, e disse: olha, eu governo tudo isso, e eu posso dar a você. E Jesus usa o termo para ele naquele momento e diz: nem só de pão viverá o homem. Ou seja, Jesus sabia o que ele queria, ele estava determinado no seu propósito. E é isso que estava fazendo a diferença. E por que eu estou falando isso? Porque a igreja, ela precisa saber o seu papel e a diferença. E Jesus, ele coloca isso. Jesus, ele diz assim: olha, vós sois o sal da terra. Vocês também são a luz do mundo. E ele não está falando de mim, do A, do B, do C, ele está falando de todos aqueles que amam a Jesus. Ele está falando da igreja de Jesus, que a igreja, ela tem um papel fundamental, que é chegar com a luz quando as trevas estão imperando. Que a igreja tem a incumbência quando as pessoas estão sem o sabor da vida, sem o sabor de Deus, eles estão destruídos talvez por tantas coisas que vêm acontecendo nas suas vidas. A igreja, movida pela santa palavra de Deus e por aquilo que Deus move nela, ela vem cheia do Espírito Santo e proclama o evangelho que traz a transformação na vida do ser humano. É quando a igreja, ela se coloca, por isso que aqui a palavra de Deus diz para nós: e se o meu povo que se chama pelo meu nome, ele está falando de nós. No passado eram eles, mas hoje somos nós. Quem chama pelo nome do Senhor? Quem? Os muçulmanos? Não. Não são os muçulmanos. Quem chama, na verdade, pelo nome do Senhor é os chamados cristãos. Eles clamam o nome do Senhor Jesus. Isso é fato. E ele diz mais: pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Ele está dizendo que existe algo de errado nessa caminhada. Temos tomado algumas direções que ela não está dentro do propósito de Deus para as nossas vidas, ou talvez para a nossa cidade, para a nossa nação. Durante muitos anos eu ouço as pessoas dizer que era melhor ter uma igreja em cada esquina do que um boteco. E hoje você tem realmente isso talvez se cumprindo, onde você tem em alguns lugares talvez mais igreja do que boteco. Mas as pessoas se levantam contra as igrejas. Falam mal, criticam, umas com razão, é claro, porque talvez ao escândalo, ao mau testemunho, etc. Mas parece que em alguns momentos as pessoas amam mais o mal do que o bem. As pessoas falam que querem algo que mude, e quando isso chega, elas querem trazer uma crítica muito grande sobre isso. Então nós olhamos que a igreja brasileira, ela profetizou isso. E a igreja brasileira, eu via em grandes eventos, em várias partes do Brasil, que eu tive a oportunidade de viajar para congressos e etc., de ver que o Brasil é do Senhor Jesus. Que o Brasil é o celeiro do mundo, que do Brasil vem um avivamento para as nações, mas não podemos esquecer que a Europa também já foi tudo isso que nós estamos profetizando. A Europa já foi o berço do avivamento, a Rua Azusa nos Estados Unidos já foi o berço do avivamento, mas hoje essas nações, elas não refletem mais o berço do avivamento e nem o avivamento em si. A Europa está destruída espiritualmente. Sobre a Europa existe um céu de bronze, aonde o mal tem avançado, famílias destruídas, pessoas sem fé, ligadas ao ocultismo e tantas outras coisas mais. Porque deixaram as doutrinas de demônio, que a Bíblia chama isso de doutrina de demônio, influenciar as suas vidas e seus corações. Os líderes se dividiram, os líderes não se reuniam mais, não buscavam mais a face do Senhor, não tinha mais os momentos de orações. Quando estavam juntos, eram brigas, discussões teológicas, porque